Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Convido você para tomar um café da manhã da Palavra de Deus. Amém? Vamos tomar esse cafezinho comigo, com a Palavra do Senhor, meditando nela, né? Que é muito bom a gente viver com essa reflexão, meditando na Palavra do Senhor, né, meus amados irmãos? Em nome de Jesus, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui. Viemos, meu Pai, para conhecer a Tua Palavra. Porque o Senhor mesmo disse, Jesus, que nós temos que conhecer as Escrituras. E nós precisamos conhecer a Tua Palavra, a verdade da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Abre nosso entendimento, o entendimento dos ouvintes, para que nós possamos ouvir e entender, um coração entendido. Refletindo cada palavra que o Senhor venha falar conosco, concedendo a nós o entendimento e a sabedoria, Pai, pelo Teu poder santo. Toma a Tua igreja, toma o Teu povo, toma cada irmão nas Tuas mãos nesta manhã, e esteja assim abençoando, Pai, com o Teu poder santo, em nome de Jesus. Amém? Atos Apóstolos, capítulo 23, versículo 1, que diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Muito linda essa palavra. Com toda boa consciência. Aleluia. Questionamento para nós refletir em nós mesmos. Como está a minha consciência diante de Deus? Está sendo boa a consciência? Senhor, como o Senhor tem visto a minha consciência? A consciência do homem. A nossa consciência. Nós temos ela em nós. Aleluia. E é bom quando a gente se encontra assim que nem Paulo. Paulo tinha uma consciência pura daquilo que ele estava fazendo diante do Pai, daquilo que ele ministrava, daquilo que ele vivia. Era limpo. É um espelho limpo. Então, que essa palavra nesta manhã possa falar em nós grandemente. E o que é realmente uma consciência? O que é consciência? Em termo bíblico, consciência é o quê? A voz de Deus que permite ao homem identificar o bem e o mal. O que é consciência? A voz de Deus que identifica ao homem o conhecimento do bem e do mal. Ela diferencia, identifica. Ela identifica o que é o bem e o que é o mal. Viu, querido? É isso que faz a consciência em nós. O que é a consciência? De novo, é a voz de Deus que permite ao homem identificar o bem e o mal. O bem e o mal. Aleluia. Também é a parte de nós que nos avisa, viu? Quando estamos agindo certo ou errado. É uma parte de nós também que nos avisa quando nós estamos agindo bem ou agindo errado. Aleluia. Glórias a Deus.
Querido, todos nós, as pessoas têm uma consciência. Mas essa consciência pode ser distorcida pelo pecado. Todos nós temos essa consciência. Mas a nossa consciência pode ser distorcida pelo pecado. Distorce, né? Pelo pecado. Então, a nossa consciência, ela precisa ser guiada por quem? Ser seguida por quem? Por Deus. Tem que ser dirigida por Deus. Não é a voz de Deus que permite ao homem identificar o bem e o mal. Então, ela tem que ser dirigida, guiada por Deus. Nós sabemos dividir o que é bom, as coisas boas e as coisas ruins. Nós sabemos saber o que é certo e o que é errado. Aleluia. A consciência, ela ensina a viver de acordo com o que é bom. A nossa consciência ensina nós a viver de acordo com o que é bom. Aleluia. E certo. Evitando o que é ruim e errado. Entendeu? Então, quando alguém faz o que é certo, fica tranquilo, fica em paz. Sabe? Nada está lhe acusando, você está em paz. Quando nós fazemos o que é certo, está em paz. Fica em paz com Deus. Aleluia. Mas quando nós fazemos o que não é certo, a inquietação, a consciência deixa a gente ficar inquieto, deixa a gente ficar ansiosos. A razão de muita ansiedade, ansiosos. Então, quando nós fazemos o que é certo, a gente fica em paz. Tranquilo. Mas quando se faz o que é errado, o que acontece? Vem um peso de consciência. Um peso, vem uma inquietação. Entende, meus irmãos? Em nós. Viu? A Bíblia diz que todos nós temos consciência. Todos nós temos uma consciência. E por que Deus deixou essa consciência? A consciência mostra que mesmo quem não conhece a Deus pode conhecer as leis naturais de Deus. Entende isso? A nossa consciência, a consciência que está em nós, mostra para nós que mesmo quem não conhece a Deus pode conhecer as leis naturais de Deus. Quais são as leis naturais de Deus? Você vai ver aí o que Deus faz. Como os animais agem com a natureza que Deus lhe deu. Como as plantas agem. Então, nós também. Amém? Lá em Romanos 2, 14, 15, vai dizer assim, a consciência tanto pode acusar como também defender uma pessoa. Mas cada pessoa tem uma consciência. Vamos ver lá. Vamos ver Romanos 2, 14. Vamos lá ver o que Paulo diz lá em Romanos. Romanos 2, 14 e 15 vai dizer assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, e não tendo leis, a lei, para si mesmos são lei. Eles não têm lei, está lá. Então, por isso que diz assim, que a nossa consciência, diz aqui, que a consciência, mesmo ela não conhecendo a Deus, ela traz as leis naturais de Deus. A pessoa faz o que é certo, o que é correto. A pessoa não conhece a Deus, mas sabe fazer o que é bom, sabe fazer o que é certo, sabe fazer também coisas boas. E observa as coisas boas.
Aleluia. Procura fazer o que é bom e agradável. Até mesmo para agradar, porque a pessoa que não tem a lei divina, ele procura agradar a si e agradar a outras pessoas que estão em sua volta. Fazer o que é bom. Então diz assim, o 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo. Então, Paulo ele registra isso aqui na palavra, né? Das leis naturais do homem, que faz aquilo que é certo, que faz também o que é errado, tem aquela consciência de que fez o que é errado, tem a consciência limpa também que fez o que é certo, não conhece a Deus, mas tem, entendeu? Por quê? Porque a consciência mostra as obras escritas nos seus corações. Aleluia! E aí ela vai testificar o quê? Juntamente a sua consciência. Os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. E é isso aí. Aleluia! É Romanos 2, 14, 15. Então a consciência tanto pode acusar como defender. Uma pessoa marcada, cada pessoa tem uma consciência diferente. E precisa aprender o que Deus valoriza. E Deus valoriza o que é certo. Então, esse Romanos aí 2,14 falou isso. Que cada gentios, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, o quais mostra a obra da lei escrita no seu coração, a maneira que ele age no seu coração. Oh, glória! Aleluia! Testificando juntamente a sua consciência. Coração, junto, consciência testificada. E os seus pensamentos que acusa ou que defende. Aleluia! No Antigo Testamento deixa claro o conceito de consciência. Por exemplo, Adão e Eva, quando caiu no pecado, né? Eles desobedecem ao nosso Deus. Aí eles entenderam que fizeram, que era errado. Agora ele já estava ali, pesada a consciência, porque desobedeceu. Aí eles fazem o quê? Se esconde da face de Deus. Eles vão lá, entendeu? E se esconde entre as árvores do jardim. Por quê? Porque agora existia um enorme peso de consciência. Eles sabendo quem eles eram, que até agora no momento eles não sabiam quem era o ser humano, o que o ser humano tinha. Viviam ali só na pureza. Mas agora eles têm uma consciência, e a consciência eles tinham errado. Deus mandou que nós não poderíamos comer da árvore de conhecimento do bem e do mal. Enquanto eles comiam só da árvore da vida, eles tinham vida plena diante do Senhor, inocência diante de Deus. Nada o acusava diante de Deus. Às vezes a pessoa pensa que eles não comiam da árvore da vida, mas eles tinham vida. O que eles não poderiam comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí no momento que eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se conheceram, abriu os olhos, viu quem era eles, viu como eles estavam. Aí o peso da consciência sobre eles. Deus tinha falado que não era para comer. E eles comeram, né? Davi, ele sentiu o quê? Um remorso de consciência. Quando Natan foi lá falar para ele.
Enquanto Natan não falou para ele estava lá na dele. Quando Natan veio falar o que ele fez, ele sentiu um enorme peso de consciência, um remorso de consciência. Por quê? Porque era conhecedor da lei, que não podia adulterar contra o seu irmão, não podia matar. Era a lei dos 10 mandamentos. Não adulterará, nem matará. Ele conhecia porque ele era profeta. A Bíblia diz que Davi foi ungido a rei, ungido a profeta. Ele era profeta de Deus também. Então agora veio um enorme peso e um remorso de consciência pesada sobre ele, né? Quando ele cai nesse pecado. E aí ele vai dizer, pequei gravemente. Pequei gravemente com o que eu fiz. Você quer ver? Vamos lá para 2 Samuel 24:10. 2 Samuel 24:10. Para 24, versículo 10. E pesou o coração de Davi. Olha aí. E pesou o coração de Davi. Diz que a consciência está junto com o coração. Por isso que o coração não fica mais em paz. Peso ali. Consciência. Batendo na tecla. Pesou o coração de Davi depois de haver enumerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ele já tinha errado no que ele fez com Urias, a mulher. Agora ele faz outra coisa para se engrandecer. Deus disse que o povo dele ninguém poderia contar, era como a estrela do céu, jamais o homem poderia contar, e ele, por um momento, deixou-se elevar e foi contar os homens. E ainda teve até alguém que falou para ele, olha, você não faça isso. Foi Joabe. Aí Joabe disse assim, que multiplique o Senhor teu Deus, este povo, 100 vezes tanto quanto agora é. Por quê? Porque eles tinham esse conhecimento que o povo de Deus não poderia ser contado. Então Joabe, ele não aceitou. Mas era príncipe, tinha que fazer ali. Então Joabe fala para ele, a hora que multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora. E os olhos do rei, meu senhor, vejam mais, porque disse ao rei, meu senhor, este negócio não pode acontecer. Mas a palavra do rei prevaleceu. Aí tiveram que fazer isso. Agora veio o enorme peso de quê? De remorso e de consciência. Porque o mal não atingiu só ele. Atingiu todo aquele povo, aquela população. Peso de consciência, que nem Eva. E Adão pecou, o pecado não ficou só para ele, o pecado atingiu toda a humanidade da terra. Então, quando Davi caiu no pecado, atingiu todo aquele reinado ali dele, todo aquele povo de Israel foram atingidos porque o castigo veio, tomando todo aquele povo. Por isso que Paulo diz assim, tira o anátema do meio. Porque às vezes se a pessoa não tira, acontece isso, né? Tragédia. Então houve uma tragédia muito grande ali. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Hebreus 10, 22 também vai estar falando, Tito 1, 15 vai estar falando sobre consciência. Não é? Hebreus 10, 22, vamos ver aqui em Hebreus 10, 22.
Chegamos-nos com verdadeiro coração. Chegamos-nos com verdadeiro coração. Tem que ser verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Viu? É isso que nós temos que nos achegar a Deus. Coração sincero, coração verdadeiros, sermos sempre sinceros uns com os outros, usar de sinceridade, falar sempre a verdade, andar na verdade, para que a má consciência não esteja ali, que tenha má consciência. Então nós temos que chegar diante de Deus com a nossa consciência já lavada e o corpo limpo, entendeu? Com água limpa. Quem é essa água? Jesus, a palavra. É a água que limpa, é a água que purifica. Aleluia. Glórias a Deus, santo e exaltado seja o nome do Senhor. Preste atenção. Alguns teólogos definem a consciência como a voz de Deus. E isso é profundamente bíblico, porque a consciência é o teu nome. Ela transmite a lei divina e constantemente oferece condições para se julgar um ato realizado ou pessoalizar da parte do ser racional com todo o discernimento. Diz Paulo em Coríntios: minha consciência é verdade, de nada me acusa. Olha que coisa linda. Ele já tinha falado isso no Atos. E agora em Coríntios ele fala desse jeito novamente. Minha consciência é verdade, é verdadeira, de nada me acusa. Mas aí ele diz assim, mas nem por isso estou justificado. A consciência nada está acusando, mas nem por isso ainda estou justificado, porque quem me justifica e quem me julga é o Senhor, o verdadeiro. Mesmo que a consciência é mais quem vai falar o certo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Amém? Vem aqui em 1 Coríntios 4:4. Paulo está falando sobre isso. É bom a gente verificar, porque nós estamos para nós conhecermos a palavra. Disse Paulo: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. É Ele que nos julga. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos, capítulo 9. Vamos lá para Romanos? Glória a Deus. A Bíblia fala a Jesus que diz, conheçam as verdades da Escritura, conheçam as verdades da palavra. E nós temos que estar tendo esse conhecimento. Temos que estudar a Bíblia, mas buscando esse conhecimento para nós. Disse Paulo, em Cristo digo a verdade, não minto. Então, nós temos que andar com essa verdade. Temos que ter um testemunho da nossa consciência no Espírito Santo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência. Aleluia. No Espírito Santo. Glória seja dada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Grandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Coríntios. Seguro de Coríntios 1:12. Olha aqui. Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência. Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Testemunho rodeado
Testemunho da consciência. Oh, coisa boa, maravilhosa, amada, santo e gloriosa. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Deus. Que a graça do Espírito Santo esteja sempre em nossas vidas, meus queridos. Abrindo nossa mente, nosso entendimento. Aleluia. 139 é o Salmo. Davi falando aí em Salmo 139. Vamos lá. Olha o que vai dizer. Paulo diz assim, ó, cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Aleluia. Deus cerca nosso andar. Deus cerca o nosso caminhar. No nosso deitar, no nosso levantar. Ele está ali atento. Tu me cercaste por detrás e por diante. E puseste a mão sobre mim. Tem alguma coisa que Deus não sonda em nós? Ele cerca em volta. Nem disse Davi. Em tudo, em nós. Aleluia. Oh, glória. Eis porque o remorso da consciência é consequência da não aceitação dos recados de Deus divino. Entendeu? Então, o remorso da consciência é consequência. O remorso da consciência é consequência da não aceitação dos recados divinos. Aleluia. Entretanto, vicioso. Aleluia. E a última ruína do homem se torna vicioso. E há de se tornar insensível ao remorso. Só para fechar, vou fechar bem aqui, que diz assim, vou falar de uma pessoa estudiosa, que diz assim, que é o Agostinho. Advertida. A divertida atitude pode fugir, ó homem, salvo da consciência, se os pecados te roem, a alma não encontrar no teu interior recanto algum que te possa refugiar. Isso porque houve uma ruptura entre o ser contingente e ao ser supremo. Um rompimento de aliança e harmonia que deve existir entre a vontade de submissão, a razão e entre o Espírito que ilumina. Feliz aquele que pode então repetir com Jó, como Jó diz, em minha consciência não tenho que me arrepender dos meus dias. Jó 27, 6. Então, o Agostinho, ele adverte. E diz assim, a tudo pode fugir, ó homem, salvo da consciência. Se os pecados te roem a alma, não encontramos no teu interior recanto algum em que te possa refugiar. Isso porque houve uma ruptura entre o ser contingente e o ser supremo. E um rompimento da aliança e harmonia que deve existir entre a vontade de submissão e a razão. E aí estará o Espírito que ilumina. E Jó, ele completa com a frase que diz, feliz aquele
que pode então repetir com ele. Em consciência, não tenho que me arrepender dos meus dias. Jovem 6, versículo 6. Que nós possamos chegar com perfeita consciência limpa, pura, diante de nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos estar sempre examinando. Examine-se o homem a si mesmo e depois come-se do pão e do vinho. Paulo também teve esse cuidado até de nos falar sobre isso. Examine, pois, o seu homem a si mesmo e coma do pão e do vinho. Amados irmãos, às vezes quando a gente aconselha uma pessoa, aí ele leva o tom para o lado errado, pensa que a gente está condenando as pessoas. A gente está aconselhando, não está condenando. Aconselhando para querer o melhor e o bem. Porque a gente já viu aqui quem é que nos acusa. Se uma pessoa, por exemplo, nós temos a Santa Ceia. Toda igreja cristã tem sua Santa Ceia. Cada uma de forma diferente, mas tem. Eles fazem porque aí foi um mandado de Deus, uma ordem de Jesus Cristo, que é para nós estar lembrando. É o único momento que nós temos que lembrar da morte de Jesus Cristo, é justamente na hora do corpo da Santa Ceia. Mas Paulo ele teve esse cuidado de falar para que o homem não tomasse de qualquer jeito, de qualquer maneira, sobrecarregado com o pecado. Ele diz, examine-se assim o homem a si mesmo, examine a sua consciência, examine você mesmo. E depois que ele possa comer do pão e do vinho. Porque se tu comer a Santa Ceia do Senhor, individualmente, com iniquidade, com o pecado, está trazendo condenação para você próprio. Não é para Deus, não. É para você mesmo. Está lá em 1 Coríntios 11, 23, está lá explicando tudo isso. Então, queridas, existem pessoas que, devido a falar as verdades, porque Deus não me chamou para mentir para ninguém, Deus me chamou para me falar as verdades, explicar dentro da palavra. E todo pastor eles tem esse compromisso de explicar a palavra de Deus para as pessoas ficarem com a mente aberta, entendimento sobre o reino de Deus, como é que funciona. E às vezes você vai aconselhar, dar um conselho, e a pessoa vai te condenar, dizendo que você está condenando ela, está julgando. E não é isso. Porque você tem um coração e uma consciência. Amém? Deus esteja se abençoando a mim e a vocês, que a cada dia nós possamos nos refletir como um espelho. Está nos olhando, está nos sondando como está a minha consciência. Ela está pura diante do Senhor. No que você for fazer, não teve peso de consciência, mas teve paz, então está em paz. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que veio de encontro em nossas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor continua abençoando a tua igreja, o teu povo. Porque o alvo do Senhor é levar nós para o céu. Então, o alvo de nós estarmos aqui é ir para o céu. Então, que Deus possa abençoar cada um. Em nome de Jesus. Ampliando a tua palavra, revelando a tua palavra. Tua palavra é a revelação excelente para nós. Obrigado, Deus. Tenhamos um bom dia. Pai do Senhor.